A paz do Senhor, vamos meditar, dia de sol, dia de meditarmos na palavra de Deus. Eu vou começar esse livro, Discipulado, fazendo discípulos. O texto, Mateus 28, 18, 20, e leitura, o chamado bíblico para fazer discípulos. Vamos a Mateus 28, 18, 20. Eu marquei aqui, não marquei. Mateus 28, 18, 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E Lucas 6, 12, 16. 6:12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O que é discipulado? Discipulado é um relacionamento intencional no qual caminhamos ao lado de outros discípulos com a finalidade de encorajar, equipar e desafiar uns aos outros em amor, para adquirirmos maturidade em Cristo. Esse relacionamento inclui preparar o discípulo para fazer outros discípulos. Aí tem algumas perguntas, né? E nós vamos pular direto as perguntas, vamos. Leitura complementar, o chamado bíblico para fazer discípulos. Quando ordenou aos discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19a, Jesus declarou a missão da igreja, disse aos discípulos que fizessem o que ele havia feito durante seus 3 anos de ministério. Para fazer discípulos, Jesus escolheu alguns homens e transmitiu-lhes seu exemplo de vida. O método de Jesus para fazer discípulos. Qual foi a vantagem estratégica de ter 12 homens para que estivessem com ele? Marcos 3,14. Há muitos motivos, porém 2 parecem ser mais relevantes. Internalização. Jesus foi capaz de garantir a natureza duradoura de sua missão porque concentrou a atenção em poucas pessoas. Poderíamos perguntar, por que Jesus se arriscou a suscitar inveja nos outros por ter escolhido publicamente 12 homens dentro de um grupo maior de discípulos? Lucas 6,13. Por que Jesus não continuou a ampliar seu círculo cada vez maior de seguidores e não criou um movimento em massa? O apóstolo João explica a cautela de Jesus quando o povo se maravilhou ao ver seus sinais miraculosos. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 24, 25. Apesar de ter dirigido seu ministério às necessidades das multidões, Jesus sabia que o povo era volúvel. As mesmas pessoas que gritaram Hosana no domingo de Ramos também gritaram crucifica-o. 5 dias depois, na Sexta-feira Santa, conhecendo os caprichos da multidão, Jesus construiu seu ministério em torno de um grupo seleto, que formaria a superestrutura de seu futuro reino. Os discípulos não podem ser produzidos em massa, porque são produto de um investimento íntimo e pessoal. A B. Bruce resume esse ponto de vista. A instrução cuidadosa e esmerada dos discípulos assegurou que a influência do Mestre no mundo fosse permanente e que seu reino fosse alicerçado em convicções profundas e indestrutíveis na mente de poucos, não nas areias movediças de marcas superficiais na mente de muitos. Multiplicação. O fato de Jesus ter concentrado grande parte de sua atenção em poucas pessoas não significa que não quisesse alcançar as multidões. Foi exatamente o oposto. Eugene Peterson expressa essa verdade de maneira muito inteligente.
Devemos ter em mente que Jesus limitou 9/10 do seu ministério a 12 judeus, porque essa foi a única maneira de alcançar todos os americanos. Jesus tinha visão ampla e seus pensamentos eram igualmente amplos. A concentração em poucos não limitou sua influência, ao contrário, expandiu-a. Quando subiu ao céu para estar com o Pai, Jesus sabia que haveria pelo menos 11 pessoas capazes de ministrar de acordo com a autoridade de seu nome, e consequentemente seu ministério seria multiplicado por 11. Robert Coleman entendeu o ponto central da metodologia de Jesus quando escreveu: Jesus não se preocupou com programas para alcançar multidões, mas com os homens que as multidões seguiriam. A fórmula de Paulo para fazer discípulos. Vemos que o apóstolo Paulo adotou em seu ministério o mesmo objetivo e metodologia que Jesus deixou como exemplo. A versão de Paulo da grande comissão é sua declaração pessoal de missão. Nós o proclamamos advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme sua força que atua poderosamente em mim. Colossenses 1:28-29. A paixão de Paulo por fazer discípulo é tão ardente que ele estabelece uma comparação entre seu sofrimento com a imaturidade do rebanho e as dores de parto de uma mulher dando à luz. Ele compara, né? Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:9. Para formar o discípulo, Paulo sentia dores de parto, feito uma mulher que está para dar à luz. Seguindo o método de Jesus, Paulo investiu em pessoas para fazer discípulo. Também concentrou o pensamento nas multidões, mas sabia que a sólida transmissão da fé não ocorreria tão rapidamente por meio de discursos a um grande público. Paulo incentivou Timóteo a usar um estilo pessoal para criar um vínculo entre o evangelho e as futuras gerações quando o exortou. E as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. Paulo imaginou uma cadeia de várias gerações de discípulos ligadas entre si por meio de investimento pessoal. Nesse versículo estão contidas gerações na rede do discipulado, criando o seguinte encadeamento: Paulo, Timóteo, homens fiéis e ensinar a outros. De Paulo para Timóteo, Timóteo a homens fiéis, de homens fiéis ensinar a outros discípulos. Sabemos que Paulo pôs em prática essa admoestação porque suas cartas estão repletas de nomes de pessoas discipuladas por ele. Paulo participou da batalha com soldados como Timóteo, Tito, Silas, Silvano, Evódia, Sintique, Epafrodito, Áquila e Priscila. Eles acompanharam Paulo em suas viagens missionárias, assumiram responsabilidades ministeriais e tornaram-se colaboradores na divulgação do Evangelho. Paulo atribuiu a mudança no comportamento desses homens e mulheres ao impacto da mensagem de Cristo na vida de cada um. A Bíblia não nos ensina apenas a falar da nossa fé, ensina também o método pela qual essa fé é transmitida às próximas gerações. Somos chamados a fazer a obra de Deus à maneira de Deus. O Senhor trabalha de modo pessoal usando o método corpo a corpo. Passamos adiante nossa semelhança com Cristo por meio dos exemplos pessoais. Paulo diz, portanto, suplico-los que sejam meus imitadores. 1 Coríntios 4:16 e, de fato, vocês se tornarão nossos imitadores e do Senhor. 1 Tessalonicenses 1:6a. Fazendo discípulos hoje. Para fazer discípulo é necessário que o evangelho seja incutido profundamente na vida dos cristãos amadurecidos que sirvam como elos para o futuro. Portanto, discipulado é um relacionamento no qual caminhamos lado a lado com um discípulo ou vários discípulos em formação, com o propósito de encorajá-los, corrigi-los e desafiá-los a crescer em amor, para que adquiram maturidade em Cristo. Este livro reúne 3 ingredientes necessários para produzir maturidade em Cristo. Vulnerabilidade relacional significa um relacionamento sincero, autorrelevador, transparente, capaz de permitir que o Espírito Santo nos remodele. Segundo, a centralidade da verdade que é ressaltada quando as pessoas expõem sua vida umas às outras em torno da verdade da palavra de Deus e o Senhor começa a reconstruir essas vidas de dentro para fora. O terceiro é a responsabilidade mútua, isto é, a autoridade dada a outros para que todos se responsabilizem mutuamente por cumprir os termos do acordo assinado. Ferro afiando ferro. Nesse livro ele tem um acordo do qual a pessoa anota que vai, levar a sério esse estudo.
Não é possível fazer discípulo por meio de métodos de produção em massa que procurem atalhos para alcançar a maturidade. Roberto Coleman esclarece o desafio. A pessoa precisa decidir onde ela deseja que seu ministério exerça a influência. No aplauso momentâneo do reconhecimento popular ou na reprodução de sua vida em poucos homens escolhidos que levarão adiante sua obra depois que ela morrer. É a ironia que a concentração em poucas pessoas exige uma visão de longo prazo para multiplicar o número de discípulos e expandir a base de liderança da igreja. Embora os programas de educação para adultos e os ministérios de pequenos grupos sejam boas ferramentas para alcançar a maturidade, se não houver pequenas unidades de formação de discípulos, será difícil obter um alicerce sólido. Então, aqui ele tem uma tabela, né? Sendo um discípulo, mas eu vou continuar. Sendo um discípulo, Lucas 9, 23, 24, vou ler agora. 9, 23, 24. Eu dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. 23, 24. O estudo Lucas 5, 1, 11. Vamos verificar aqui. 5, 1, 11. Pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Quem é discípulo? Leitura: exige tudo de mim. Quem é discípulo? Discípulo é aquele que responde com fé e obediência ao chamado misericordioso de seguir Jesus Cristo. O discipulado é um processo incessante de morrer para o eu e permitir que Jesus Cristo se torne vivo em nós. Vou repetir de novo. Quem é discípulo? Discípulo é aquele que responde com fé e obediência ao chamado misericordioso de seguir Jesus Cristo. O discípulo. O discipulado é um processo incessante de morrer para o eu e permitir que Jesus Cristo se torne vivo em nós. Então, a próxima lição nós vamos ler no outro vídeo. A paz.